Fala galera, esse é o nosso curso de Tarot. Hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito do arcano de número 2, a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma figura que para nós, que vem desse berço cristão, pode estranhar um pouquinho, porque não é comum mulher sacerdotisa, tá? A gente percebe que o sacerdote, por exemplo, predominantemente cristão, é o padre. A gente percebe isso muito claro. Lembrando que a gente está falando de um contexto medieval. Então, quem é a sacerdotisa? A sacerdotisa faz referência a Ísis. Quem é Ísis? Ísis é uma deusa egípcia, mais uma referência do tarô à cultura egípcia, que era a deusa da magia, dos mistérios, dos encantamentos. Tanto que, uma vez ao ano, dentro de alguns rituais iniciáticos, retirava-se o véu que cobria a imagem de Ísis. Que, inclusive, Ísis, a imagem de Ísis segurando Horus, foi justamente a imagem que deu base para a imagem de Maria segurando Jesus. É a mesma imagem que foi transmutada, tá? Ísis sem véu, que é até um título de Madame Blavatsky, reflete essa coisa do mistério que Ísis representa. E essa carta fala sobre isso, de mistérios, conhecimentos ocultos. A sacerdotisa é aquela que guarda para si os seus conhecimentos, é aquela que conhece do universo. Essa carta fala de segredos, essa carta fala de espiritualidade, de intuição, tá? Essa carta aqui, por exemplo, muitas vezes é um conselho para você seguir a sua intuição. Descreve pessoas, sobretudo mulheres, muito perspicazes, que têm um conhecimento espiritual. Essa carta representa mulheres que têm uma intuição muito aguçada, que têm uma espiritualidade muito aflorada. A carta também fala de pessoas que têm conhecimentos. Em várias das minhas leituras, por exemplo, quando alguém pergunta, fulana, geralmente uma mulher, sabe? Sabe. Se sai a carta da sacerdotisa, ela sabe, mas está fazendo segredo, está guardando isso para um momento apropriado. Isso cai com muita frequência nos meus jogos, tá? A carta da sacerdotisa fala de alguém que sabe ou que intui o que está acontecendo à sua volta. Essa carta fala também um pouco de intuição, como eu já falei, sobreposta à razão. Sabe aquela coisa que vem pra gente assim, olha, fulano tá mentindo pra mim. Em algum momento você acaba descobrindo aquilo ali, isso é domínio da sacerdotisa. A sacerdotisa fala pra gente também de estudo, conhecimento, tanto que ela segura um livro, o livro do conhecimento. Muitas vezes essa carta serve como um conselho para que nós estudemos, Estudemos, desculpa a expressão. Falei errado. Para que nós nos dediquemos aos estudos. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão clara de que o poder está no conhecimento. Muitas vezes essa carta diz que se a gente quer melhorar de vida, quer conquistar coisas, perceba o quanto ela está confortável. E esse conforto da sacerdotisa vem do seu conhecimento, porque ela sabe que conhecimento é poder. A sacerdotisa também ela vem falar pra gente muito de um aspecto seguinte: você não precisa fazer muita coisa, você só precisa agir no momento adequado. Diferente do mago, expresso no arcano de número 1, que a gente percebe uma exteriorização, uma ação dele. Ele tem uma mesa onde ele usa seus elementos. A sacerdotisa trabalha a um nível energético. A sacerdotisa ela usa o seu conhecimento na hora certa. Então, muitas vezes essa carta diz, olha, vai com calma, espera o momento certo, vai elaborando o que você vai fazer e na hora certa você faz. Essa carta também é uma das cartas que pode representar a sua consulente, tá? O que é a representação de um consulente? Essa carta, dependendo do método que você utilizou para a tiragem, pode falar exatamente da sua consulente. E aí você faz as leituras ao redor para entender o que a preocupa, Qual que é a perspectiva dela sobre o processo todo. A carta da sacerdotisa também faz referência a uma história medieval que o Papa João, na verdade seria a Papisa Joana, que inclusive é um dos nomes dessa carta em algumas versões.
papisa, tá? Porém, a gente sabe que dentro da história oficial do cristianismo nunca houve uma papisa, sempre era um homem ocupando ali o posto de São Pedro. Porém, existiu, eu vou até colocar como material extra para vocês, essa história da papisa Joana, a mulher que ascendeu ao trono de São Pedro. Tá? Interessante isso. Mas na verdade a sacerdotisa ela é abstraída do paganismo, tá? Porque por mais que dentro do cristianismo a gente perceba que o homem normalmente é o sacerdote, no mundo pagão, né? O que é o paganismo, Gilberto? Paganismo são cultos que antecedem ao cristianismo, tá? O pagão refere-se ao campo, porque geralmente as tribos pagãs elas viviam em contato com a natureza. Tá? Então o paganismo, que pode ser, os gregos eram pagãos dentro da ótica cristã, o povo do norte da Europa, como os vikings, os celtas, eram pagãos. Os pagãos eles tinham uma relação diferente com a questão sexual. A mulher era a sacerdotisa. E isso se mantém ainda hoje dentro do chamado neopaganismo. O Wicca, por exemplo, o druidismo, vertentes da magia natural, colocam a sacerdotisa como a líder. Né? O paganismo ele tende a ser matriarcal, porque a mulher, enquanto o homem sai para trabalhar, enquanto o homem sai para caçar, a mulher é aquela que guarda os segredos da tribo, que conhece as ervas que curam, que mantém a tradição viva da tribo, contando para as crianças isso. Isso é uma função sacerdotal que a mulher exerce. E o paganismo coloca. Então a sacerdotisa ela vem então como o elemento, né, pagão dentro do tarô, mas ele refere-se também à imagem da deusa Ísis, tá? É muito interessante que vocês entendam aí e percebam mais uma referência ao Egito dentro do tarô. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da aula de hoje. Não deixem de fazer a leitura, não deixem de pesquisar um pouco mais, façam as suas anotações e eu vejo vocês na próxima aula.